19º volume da obra. A fase de animal racional foi um curso primário, por ser uma fase inconsciente. Hoje, que conhecem e sabem, tudo isso caindo no ridículo e dizendo consigo mesmo: é verdade, que ridículo! Chegamos ao extremo do ridículo e por isso vivíamos importunados com tudo, sem sossego, importunando e sendo importunados. A confusão tinha mesmo que se generalizar, a ponto de ficarem desentendidos, e daí uns contra os outros, devido a esse grande desacerto que punham em prática como certo, e vendo sempre tudo ao contrário, a multiplicação do desacerto. Então diziam: é verdade, não há mais quem aceite este mundo. A vida tomou rumos tão elevados em destruição e desolação que ninguém se entende. A confusão é reinante por todos os cantos e por todos os lados. Tudo isto por admitirmos a mentira, por vivermos sonhando com a verdade e o sofrimento provando sempre ao contrário, como quem diz: quem sofre é porque não sabe o que está fazendo. Por que existimos, não sabemos, e muito menos o que estamos fazendo. O que é que sofredores como nós podem fazer de bom? Nada, pois somos sofredores. E assim, vejam o ponto de ilusão, de iludidos, de sonhos e de aparências que chegaram, de viverem assim desoladamente, dessa maneira. É por isso que a insatisfação sempre existiu entre todos. Se estão satisfeitos de um lado, mal satisfeitos de outro, insatisfeitos de outro, ficando a vida nesse desequilíbrio infernal por estar completamente desajustada pela formação e diretriz do animal. O animal, por ser animal, não podia fazer coisa melhor. Só podia fazer coisa adequada à sua categoria de animal, porque o animal é inconsciente. Aí estão os efeitos do inconsciente, que é a multiplicação do sofrimento sempre, a multiplicação da derrota de todos e das ruínas de todos. Vejam ao ponto que chegaram com as aparências, com as fantasias e com as ilusões. Vejam ao ponto que chegaram de destruição de si mesmos, de fracassos em fracassos e multiplicações de fracassos, de desilusões e mais desilusões e as multiplicações das desilusões. Então, agora chegou a fase brilhante, a fase racional, que veio substituir a fase dos agonizantes, a fase de animal racional, a fase das agonias. Hoje, todos saindo desse tudo de angústias, desse conjunto abrasador, conhecendo e sabendo o porquê de todo esse desequilíbrio e dizendo: é verdade, como animal na categoria inconsciente, tínhamos que viver mal, tínhamos que viver assim mesmo. Agora estão conhecendo e sabendo o porquê que tudo assim ficou, porquê todos assim ficaram, de onde tudo veio e para onde tudo vai. Hoje, conhecendo o princípio do mundo e o fim do mesmo, e dizendo: é verdade, salve a fase racional, a fase redentora, a fase de recuperação para não continuarmos mais nesta vida. Nós daqui não somos. Nós somos de um mundo para onde já estamos voltando, o mundo racional. O mundo racional hoje em contato com os seres do mundo de matéria, em contato com os aparelhos racionais. O mundo racional levando ao conhecimento de todos para despertar todos para a fase que aí está na Terra, a fase racional, a fase que veio substituir a fase animal. E assim, vindo a luz racional para despertar todos,
para que todos volvam a atenção para a fase que já chegou há muito no mundo, a fase racional. Esta luz que vai aparecer é a luz racional, é a luz do mundo racional, avisando a todos que todos agora estão iluminados racionalmente. Por estar aí, a fase racional. Por estarem iluminados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Vindo assim, a luz do mundo de origem do aparelho racional, em sinal de graças e congratulações da união dos dois mundos em um só. O mundo racional, puro, limpo e perfeito, e o mundo do aparelho racional, unidos em um só. Muitos, por não conhecerem semelhante luz, estão chamando a luz de cometa. Cometa na imaginação de quem não conhece o porquê do aparecimento da luz racional, que já está anunciada há muito tempo nos livros. Agora entra o mundo em forma racional, por estar aí o conhecimento do mundo verdadeiro da origem do aparelho racional, o conhecimento racional, ou a cultura racional. Todos verão a luz. A luz é para despertar todos, porque chegou a hora de todos voltarem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Chegou a hora do fim da vida da matéria. Sim, que tudo que tem princípio tem fim. A matéria teve o seu princípio e tinha que chegar o seu fim, como agora chegou com a fase racional. Todos de volta para o mundo racional, o mundo da origem do aparelho racional. Então, agora vão existir os pesquisadores, que vão se encontrar nas páginas brilhantes do conhecimento racional. Os curiosos, todos desejando saber a causa e o porquê dessa luz, a luz racional. O movimento será universal. Todos ansiosos para conhecerem a cultura racional, para melhor se certificarem da luz racional. Vejam que tudo tem seu dia e tudo tem a sua hora. Chegou a hora e chegou o dia da propaganda racional, da propaganda dos movimentos naturais da Terra, da vida terrena, para que todos encontrem o que há muito todos vêm procurando, o certo. Agora, o certo aí, em mãos de todos, e todos dizendo: é verdade, o certo custou a chegar, mas até que chegou. Chegou a definição dessa natureza, a definição desse mundo de matéria e a definição de tudo, enfim, que desconheciam. Hoje, não havendo mais dúvidas a fazer, porque estão aí as provas exuberantes de todas as formas e de todas as maneiras. A luz racional será vista por todos, dia e noite, noite e dia. É uma luz muito brilhante, com um brilho muito forte. E assim, todos preocupados com o aparecimento daquilo que não conheciam e que estão conhecendo agora no conhecimento racional. Muitas festas, muita alegria, muita satisfação entre todos, por estar aí a fase racional, para orientar todos racionalmente, e uma vez orientados racionalmente, tudo dando certo na vida de todos. Muitos, por não saberem, ficarão assustados com o aparecimento da luz, e outros com medo, por não saberem a causa ou o porquê do aparecimento dessa luz. Mas com o tempo, os que não sabiam vão saber. A luz é para o bem de todos e não para o mal de ninguém. É um aviso ao povo, anunciando a fase racional, para que todos tenham noção do conhecimento racional. Conhecimento este transmitido do mundo de origem do aparelho racional. O aparecimento dessa luz é o aviso racional. É um aviso do mundo racional, avisando a todos que a fase racional é a fase que veio substituir a fase de animal racional. O aparecimento dessa luz
quer dizer que todos agora vão ficar iluminados pela luz racional, por estarem na fase racional. Todos vão ficar iluminados pela luz racional, e daí todos dentro da fase racional. A luz aparecendo em todos os lares, em todas as casas, para todos verem, em todas as residências para todos verem que estão sendo iluminados pela luz racional, a luz do mundo da verdadeira origem do aparelho racional. Estão aí esses testemunhos, essas provas exuberantes, e todos ficarão racionalmente equilibrados, recebendo todas as orientações precisas para o equilíbrio de todos. A fase racional é a fase positiva, a fase consciente, a fase em que todos terão prazer imenso de viver, por todos serem equilibrados racionalmente, por todos serem equilibrados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, todos vivendo alegres, felizes e contentes, por tudo dar certo na vida de todos. O mundo, assim, passando por uma transformação de paz, amor e fraternidade racional, por estar aí, na Terra, a fase racional, a fase do verdadeiro equilíbrio do aparelho racional. Daqui a um pouquinho, o mundo inteiro com os livros nas mãos. O mundo inteiro não sabendo como agradecer esta grande dádiva. E assim, muitos com grande dificuldade de entender por não saberem defini-la. Por não saberem definir, tratam de fenômeno. Essas luzes, muitos tratam de fenômenos, por não conhecerem, por não terem se desenvolvido racionalmente. Então, é um fim lindíssimo, é um fim racional. O mundo chegou agora no seu ponto certo. O aparecimento dessas luzes é para chamar a atenção do animal racional, para despertar o animal racional, para fazer com que ele conheça e reconheça que está na hora de sua mudança daí para fora. Chega de tanto penar. Então, essas luzes estão aparecendo para todos, impressionando os que não conhecem o porquê do aparecimento dessas luzes. Tem que procurar saber a causa no conhecimento racional, onde estão todas as explicações do porquê do aparecimento dessa luz que todos tratam de cometa, por não saberem defini-la. Outros tratam de fenômenos, por não saberem também. E assim, cada qual, por não saber interpretar, fala de acordo com o seu modo de pensar. Tudo isso que vem aparecendo, essas luzes, é para anunciar o conhecimento da redenção universal, que está aí em suas mãos. É para anunciar a nova fase, a fase de aparelho racional, a fase racional, para que todos leiam os livros e conheçam e saibam o porquê de tudo isso. Essa luz, mas daqui a um pouco, vai ficar aí permanente, noite e dia e noite, porque é a luz racional, é a luz que pertence à fase que está em vigor, a fase racional. Então a luz racional vem ficar noite e dia e noite, iluminando os aparelhos racionais, ou o aparelho racional, até o fim da existência de todos, porque já houve a união dos dois mundos em um só. Havendo a união dos dois mundos, prevalece a luz do mundo superior, a luz racional, que é a luz verdadeira do aparelho racional. Muitos, por não conhecerem, fazendo bicho de 7 cabeças, cada qual com seus pareceres, cada qual com a sua opinião, cada qual com o seu modo de interpretar, por não conhecer a causa do porquê da luz, ou do porquê das luzes. Falo em luzes, porque a luz racional se apresenta de várias cores, de acordo com a necessidade do seu aparecimento. Cada cor tem um sentido, uma forma.
Vejam que agora estão em forma racional. E por isso, estão aí as provas e as comprovações, com base verídica e lógica, que é a verdade das verdades. Então agora é ler e reler, quanto mais vezes melhor, para se desenvolverem racionalmente e nascer em si mesmos e em todos a vidência racional, por meio da persistência na leitura. E assim, o mundo de matéria chegou no seu ponto final, porque tudo que tem princípio tem fim. Essa deformação racional teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Agora está aí em suas mãos como foi o princípio e como é o fim. O fim é dos mais lindos possíveis, por a Terra se tornar um verdadeiro paraíso racional. É dos mais lindos possíveis. A Terra, uma vez como paraíso racional, não terá mais males na vida de ninguém, eliminando assim os males da vida e os males do corpo. Todos se compreendendo, todos se entendendo, todos se amando, todos se estimando racionalmente. Então, é um fim lindíssimo, é um fim racional. Tudo isso por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A vida da Terra tornando-se um verdadeiro paraíso racional, por todos receberem todas as orientações precisas para o seu equilíbrio, para o seu verdadeiro equilíbrio racional. Então, todos dentro da fase consciente, a fase racional, e o consciente acerta sempre, não havendo mais desacerto na vida de ninguém. Tudo dando certo na vida de todos, por todos serem orientados racionalmente. E por isso, havendo então o prolongamento dos anos de vida de todos, por tudo dar certo na vida de todos, por todos estarem certos, e o certo vence sempre. Daí o prolongamento dos anos de vida, por todos serem orientados racionalmente. Então, o fim do mundo é o fim mais lindo que pode existir, por ser um fim racional. Um fim com paz, amor e fraternidade universal. Mas muitos que não sabem nem por que existem, que não sabem nem por que assim são, começaram a amedrontar o povo, a dizer, a anunciar o fim trágico da humanidade, impressionando os fatos, fazendo muitos sofrerem antes do tempo, com esses anúncios sem pé nem cabeça, anunciando absurdos, que o mundo ia acabar em fogo, que o mundo ia acabar tragicamente em uma fogueira. Aventureiros idiotas, com esses falsos anúncios, amedrontando, apavorando e angustiando o povo, como já sabem muito bem, com anúncios atemorizantes, para daí, com seus manejos, vencerem os seus ideais. Nada disso. O fim do mundo é em festa, todos em festa com muita alegria, muita harmonia, todos equilibrados racionalmente. Tudo belo, tudo bom. O fim do mundo é tão diferente. O fim do mundo de matéria é tão diferente porque é o fim racional. Não tem nada de mal. Tudo de bom e de belo no fim da vida da matéria. Porque tudo que tem princípio tem fim. A matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. E chegou o fim, e por isso estão aí, todos agora ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, conhecedores do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e todos sendo orientados racionalmente pelo mundo racional. Então, a vida da Terra sendo um verdadeiro paraíso racional, todos vivendo equilibrados e orientados racionalmente, e tudo dando certo na vida de todos, não havendo desequilíbrio de espécie alguma. Portanto, o fim do mundo, o fim da vida de matéria, é um fim iluminado racionalmente.
Mas muitos julgavam tão diferente, que o mundo ia acabar em fogo, que o mundo ia desaparecer, que a terra ia explodir, que ia haver uma explosão e tudo viraria cinza de repente. Por o mundo ser um conjunto elétrico e magnético, ia haver um curto, e nesse curto carbonizaria todos de repente. Enfim, uma porção de aventureiros com seus sonhos despontados. Quem sonha está louco. Esses loucos profetas com essas manias extravagantes de preverem o futuro, completamente desconhecedores da verdade. Hoje, todos felizes por serem orientados racionalmente e tudo começando a dar certo na vida de todos. A jornada racional é em prol da grandeza de todos, é a grandeza racional. Hoje, todos cientes do porquê dessa vida magnética, desse corpo magnético e elétrico. Hoje, todos cientes do porquê desse tudo aparente que foi feito do nada. Hoje, todos se conhecendo, se julgando e dizendo: é verdade, vivemos sonhando, sonhando com o nada, como se o nada tudo fosse. Vivíamos sonhando com as ilusões, fazendo da ilusão a realidade. E daí, quando surgia a desilusão e aparecia a realidade, que decepção dos sonhos e das ilusões. Hoje, todos já se conhecendo e sabendo que quiseram fazer do nada a verdade. Quiseram fazer do nada o tudo. O nada formou em tudo, e o tudo, por ser formado do nada, é um tudo que nada é. Então, nos sonhos e nas ilusões, queriam fazer das aparências a realidade. Daí, caindo tudo no ridículo, porque aparências não são realidades, tornando-se, assim, uma vida de horrores, sofrimentos, padecimentos cruéis, por julgarem a vida de uma forma que ela nunca foi nem é. Julgaram a vida provisória como certa, mas tudo se acaba por não estar certo. Como é que vão criar o certo numa coisa que está em desacerto? E por tudo estar em desacerto é que tudo se acaba. Fizeram das aparências o certo, fizeram das ilusões o certo, fizeram dos sonhos o certo. E daí, o resultado é o que sempre se viu, a multiplicação do sofrimento. O animal tinha que viver assim mesmo, porque o animal não sabia por que ele era um animal. E não sabendo o porquê é um animal, muito menos as demais coisas. O animal sempre procurando acertar, lutando noite e dia para acertar, e sempre por acertar, procurando o certo e sempre por encontrar, sempre as multiplicações dos desacertos. Então, o animal muitas vezes pensando e dizendo consigo mesmo: nós estamos todos loucos, porque não há quem endireite este mundo. Quanto mais procuram endireitar, mais tudo se multiplica ao contrário. Tudo isso por estarem na categoria de animal. O animal tinha que engendrar, formar e fazer tudo de acordo com a sua categoria inconsciente de animal racional. Daí é como estão vendo o panorama universal como se apresenta. Hoje, todos estão diferentes porque encontraram o certo, encontraram a fase consciente, a fase racional. E dentro da fase racional, todos vivendo alegres, felizes e contentes por serem orientados racionalmente. Como animais racionais, eram orientados inconscientemente pela força deformada do elétrico e magnético. O mundo dos puros, limpos e perfeitos. O mundo racional.
unidos coesamente com os aparelhos racionais, unidos coesamente por ter sido feita a união dos dois mundos, tornando-se então um mundo só, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, unido com os aparelhos que são os seres humanos. Daí, nessa união fraternalmente racional, encontrarão a solução ideal da volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então aí, todos dentro do seu mundo de origem, no seu verdadeiro lugar. Hoje, como estão vendo, a solução de tudo racionalmente, por ter chegado a hora da volta de todos para a sua verdadeira morada, para a eternidade. Então, muitos julgavam que essa hora nunca chegaria, por se tornarem verdadeiros materialistas, cegos pela matéria e dizendo: a vida é esta mesma, como se soubessem o que dizem, vivendo como bichos. O bicho é que tem razão de ser materialista, porque é bicho irracional. Esse é que tem razão de ser materialista, mas o animal racional, não. É um livre pensador, e o pensamento dá para fazer o seu julgamento, para saber que estão fora do seu verdadeiro lugar, porque se existe esse mundo, é porque existe outro que deu causa a esse. Portanto, o materialista pensa como bicho, julgando que a matéria é o seu Deus, que na matéria é que está tudo para fazê-lo feliz, pensando assim, igual a bicho. Esses agora estão assombrados com os acontecimentos da evolução desse mundo de matéria, que veio evoluindo até chegar ao ponto justo e certo, por conhecerem hoje o certo, a fase racional, que tinham que conhecer e reconhecer. Agora, têm que procurar a solução favorável a si mesmos, que é o conhecimento racional, para se ajustarem na vida racional, dentro da fase racional. Assim, os materialistas, deixando de ser materialistas, por as provas do desencanto serem as provas mais lindas de todos os tempos da vida da matéria, por terem agora a solução desse encanto, a solução da fase de animal e a solução do porquê da fase racional. A fase racional sendo a fase mais brilhante, sendo a fase do fim da existência da vida da matéria, e por assim ser, a fase mais brilhante, por ser a fase onde não existe morte, e sim a vida continua na vida eterna, que é o mundo racional. Então, a fase mais brilhante, por a vida não continuar mais aí, na vida da matéria. Vejam que os materialistas que sonhavam tanto com as ilusões, que estavam encantados com as aparências, encantados com as ilusões, encantados com os sonhos, hoje dizem: é verdade. Hoje a vida real chegou e por isso a vida agora é racional. Os sonhos, a ilusão e a aparência acabaram, porque a verdade chegou. A verdade é racional. Estamos na fase racional. Vejam a mudança do materialista, que diz: é verdade, eu julgava a vida ser uma coisa e a vida é muito diferente do modo em que eu encarava a vida. A vida para mim parecia ser esta mesma, mas na mesma hora eu julgava não ser. Procurava a realidade, mas não encontrava. Então, continuava a permanecer com os meus pontos de vista. Hoje, as soluções que eu nunca esperei, aqui estão em minhas mãos. Encontro-me hoje estarrecido e arrependido, porque vivia iludido com as ilusões, iludido com as aparências, iludido com os sonhos, e julgava, com o meu ponto de vista, que a vida tinha que ser esta mesma. Mas, na mesma hora, não me conformando,
porque não me conformava com o sofrimento, como ninguém se conforma, e não me conformava com a morte, porque ninguém quer morrer, todos querem viver. Ninguém quer perder seus entes queridos. Então, eu não me conformava. Vivia assim numa contradição comigo mesmo, agonizando a vida inteira e agoniado, porque não sabia a solução certa para definir as minhas dúvidas. Hoje, o materialista deixando de ser materialista, porque encontrou a fase racional, e dizendo: é verdade, na categoria que eu estava, de animal racional, eu tinha mesmo que ser materialista, porque o animal não definia coisa alguma, como nunca definiu. Tudo que existia no mundo sobre ciência e filosofia era feito pelo animal, e por tudo ser feito pelo animal, ele julgava que ninguém sabia coisa alguma de certo, e por isso, todos, a vida inteira, sempre por acertar. E sempre desacerto de tudo e de todos. Então dizia: ninguém conhece o certo. Nós não conhecemos o certo. A vida é esta mesma. E assim faziam seu julgamento como um animal inconsciente. Inconsciente, sim, porque a fase era uma fase inconsciente. Hoje falam: encontrei a fase consciente, a fase racional. Encontrei o certo. Encontrei o que estava procurando, mas que na fase de animal racional não poderia encontrar, porque não existia o conhecimento da verdade. Então, encontramos agora o certo, a definição de tudo que na fase animal nunca foi possível encontrar. Hoje estou abraçado com a cultura racional, a cultura do mundo racional, do mundo verdadeiro da origem de toda esta deformação racional. Agora sim, encontrei a definição de tudo, a definição do mundo e sua criação, a definição dos seres. Encontrei o antes de ser, o antes de tudo assim ser o que era, a definição completa de como tudo se originou e se deformou desta maneira, como aqui está. Agora sim, tenho a divulgação e a definição de tudo. Encontrei assim o que procurava. A luz que será vista por todos é a luz racional, de acordo com o que já está anunciado há muito nos livros anteriores, aparecendo assim para que todos vejam, anunciando a fase que já entrou há muito, a fase racional, anunciando o conhecimento da imunização racional. Esta luz, bem brilhante, bem visível, e que todos ignoravam o que fosse. E assim, por serem surpreendidos, não sabem o que dizer sobre tal acontecimento, do aparecimento dessa luz nunca vista e sem igual. A luz do mundo racional. A luz racional, que brilhando com seu forte brilho e com seu tamanho espantoso, provoca uma pergunta geral. De onde veio esta luz? Ninguém sabe responder. Para que veio esta luz ao nosso conhecimento? Ninguém sabe responder. Qual a razão do aparecimento desta luz? Ninguém sabe responder. Qual é a origem desta luz? Ninguém sabe responder. Qual é a causa desta luz? Ninguém sabe responder. Ninguém pode responder, a não ser os que têm o conhecimento da imunização racional, os que têm conhecimento da cultura racional. Esses sabem responder o porquê desta luz, de onde ela veio, por que veio e o que veio fazer. Veio anunciar o conhecimento racional, fazer a propaganda do mundo racional para chamar a atenção, despertar a atenção e a curiosidade do animal racional. Porque,
os que já conhecem a fase racional são considerados aparelhos racionais. E assim, hoje, mais um passo dentro do conhecimento racional, por todos verem a confirmação da luz anunciada nos livros anteriores, nos anos anteriores. Esta luz é uma das propagandas do mundo racional. A confirmação da fase racional aí está, com o aparecimento da luz racional. Mas na Terra, os curiosos que desconhecem os movimentos da natureza, as mudanças da natureza, não podendo nem sabendo dizer o certo, não sabem o porquê do aparecimento da luz racional, pois se não conhecem o mundo racional, como vão saber a origem desta luz que está inquietando todos, mexendo com a curiosidade de todos? Por não saberem, vão dizendo o que pensam que seja ou que parece ser, porque, de certo, ninguém sabe dizer coisa alguma. Ninguém sabe de onde veio esta luz, por que veio e com que finalidade veio aparecer para todos. Agora, os que já estão sob a orientação racional sabem o porquê desta luz, sabem o que ela quer dizer, o que ela veio anunciar, sabem os efeitos, sabem a causa que já está anunciada há muito nos livros anteriores. Sabem o porquê da causa, sabem perfeitamente a finalidade da luz racional. A finalidade é despertar todos que desconhecem a fase racional, que desconhecem o conhecimento racional. É despertar todos para tomarem conhecimento do saber racional, do conhecimento do mundo da origem desta luz, que é o mundo racional. E assim, a luz vem para beneficiar todos, vem para o bem de todos, anunciando o bem de todos, anunciando a fase racional, para despertar a curiosidade no animal racional, para a fase que aí está, a fase racional, e ele conheça a cultura racional, para saber o porquê da fase racional, o porquê da fase de animal racional, e o porquê desse movimento da natureza que sempre ignoravam, porque o animal racional nunca soube por que é um animal, por viver inconsciente. E por isso, muito menos sabe o porquê dessas coisas aqui de cima. O animal nunca soube de onde veio, nem para onde vai. O animal nunca soube o porquê de sua existência, de ser um animal racional. O animal nunca soube o porquê é um mortal. O animal nunca soube o porquê da origem de coisa alguma. O animal sempre viveu como um perdido e forasteiro, vivendo dentro de um mundo sem saber porquê. Assim, muito menos pode saber o porquê das coisas aqui de cima, que estão muito longe do seu alcance, a não ser por meio destas mensagens que aí estão, dando ciência e certificando o porquê da fase racional, o porquê da fase de animal racional e o porquê desse movimento da natureza que sempre ignorou. Porque o animal racional nunca soube por que é um animal, por viver inconsciente, e por isso muito menos sabe o porquê dessas coisas aqui de cima, como é o caso da luz racional. Essa luz, com sua grande pureza de brilho, assombrará todos. Todos ficarão assombrados, espantados, admirando uma coisa que não sabem o porquê de sua existência e o porquê do seu aparecimento, a não ser que conheçam o conhecimento racional. Então, nessa trajetória, a luz só vai derramar sobre a humanidade o fluido racional, o fluido do bem, o fluido puro para o bem de todos, para o bem da humanidade. Ela ficará iluminando todos para o resto da vida, mas depois só aí a enxergarão os que possuem a vidência racional, adquirida por intermédio do conhecimento racional que aí está em suas mãos.
Então, esses que têm vidência racional vão vê-la noite e dia, dia e noite. Mas os que não têm vidência racional não podem ver o que é de racional. Está aí uma das coisas mais grandiosas. A luz anunciando o desencanto do animal racional através do conhecimento racional, para despertar a atenção de todos. A luz tem um sentido só, o bem racional, a multiplicação do bem para todos, a multiplicação do bem de todos. Os que já tomaram conhecimento de todos esses anúncios serão favorecidos com multiplicações de melhoras, com multiplicações de felicidades, com multiplicações do bem verdadeiro, que é o bem racional. Porque quem está com o conhecimento racional em mãos e em dia é que sabe dar valor a esta grandiosidade, é que sabe o porquê de sua existência e o porquê do seu aparecimento. A luz iluminará todos, mas iluminará muito mais todos aqueles que estão dentro da fase racional, com os livros nas mãos, tomando conhecimento do porquê de tudo isto. Esses que já estão dentro da fase serão muito mais iluminados, por estarem dentro da fase, por já terem tomado conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então esses receberão todos os louros e todas as graças da luz racional, por já estarem evoluídos racionalmente, dentro da fase racional, dentro da fase consciente, com os livros nas mãos, lendo com persistência para alcançarem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora, o mundo racional conversando com todos, por estar ligado a todos. E assim, todos recebendo as orientações necessárias para o bom viver. Todos já compreendendo e compreendidos por estarem de posse do conhecimento da definição do seu ser, do princípio e do fim dessa aquarela desafinada, que sempre foi a vida sacrificada da matéria. Por ser uma vida de lutas, sem cessar, e por depender de uma máquina para viver. Para que ela funcione, é preciso alimentá-la, e para que conserve o seu alimento, haja a lutar noite e dia, com os tormentos da guerra que todos travam para viver. Assim, são guerreiros vencidos pela própria natureza, e não vencedores. Vencidos pelo sofrimento e vencidos pelo extermínio, que é a morte. Então, é uma luta inglorificada, uma luta em que todos se sacrificam em busca da sua sobrevivência. Vivem sempre sofrendo, lutando sempre para amenizar este estado de coisas que não tem correspondência ao sacrifício que todos fazem para viver. Porque no melhor da festa é como se vê, a vida não tem garantia, finda-se de um momento para o outro, sem ninguém esperar. Então, o que adianta lutar para tudo de um momento para outro se acabar? É uma luta inglorificada, uma luta que travam pelo nada. A luta do nada pelo nada, para tudo acabar em nada. O que adianta lutar para no fim tudo aí ficar? É uma luta sem proveito algum. Lutar pelo nada, o que está adiantando? Nada. Então é uma luta inconsciente. O inconsciente é que não sabe o que faz, por ser inconsciente. Lutando, guerreando, se sacrificando, diminuindo esses anos de vida por lutarem noite e dia na ilusão em busca de um grande porvir, e tudo não passando de um sonho de quem está sonhando que está certo, e vendo na mesma hora a contradição. Se estivesse certo, não sofria. Se estivesse certo, não seria sofredor. Se estivesse certo, não morria. Sempre se contradizendo por ser inconsciente. E o consciente gritando: chega de lutar pelo nada,
que não está adiantando nada. Do nada vieste e para o nada voltarás. Então, o que adianta lutar pelo nada? Nada. E assim, por serem inconscientes, é que valorizam a matéria como grande símbolo de prestígio. Valorizaram o mal, porque a matéria é de origem do mal. Por isso disse, matéria, má formação, terrível, por sofrerem muito. Terrenos perdendo tempo com a luta com o decorrer dos anos. Então lutar pelo nada não está adiantando nada. Lutar pelo nada está lutando em vão, está lutando inconscientemente, está cometendo uma loucura. O inconsciente é um louco, e um louco não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer. É um doente, variando dessa maneira, valorizando o que não tem valor, valorizando o mal. A matéria é de origem do mal e o mal por si mesmo se destrói. Quem valoriza o mal como elemento de prestígio é quem está variando, quem está doente, quem está inconsciente, vivendo assim nessa categoria de animal racional, nessa categoria ridícula, e se ridicularizando cada vez mais por valorizar um ser de origem do mal, que por si mesmo se destrói, por valorizar a célebre matéria. É por isso que a ruína é tanta, e é de uma construção provisória. Então, com essa vida provisória, lutando como se fosse a vida eterna, como se fosse uma vida glorificada por ser eterna. Hoje, estão vendo que tudo isso partiu de uma doença, e a doença está aí, todos variando de uma forma tal que estão procurando o certo e até hoje sempre por acertar. Estão variando, e quanto mais fazem por acertar, sempre por acertar. Então, vem a multiplicação dos desacertos, por viverem variando. Quem varia não está certo, e por isso sempre estão variando. O certo não é esse, mas quem varia não sabe o que está fazendo. Daí então a inconsciência, os choques, as brigas, as questões, os desequilíbrios, o desequilíbrio infernal, cada vez mais tudo negando, tudo falhando, só mesmo de quem vive variando. Para tudo isso, existe a causa que deu toda essa variação. A causa é a parte animal que está ligada no corpo, que é o fluido elétrico e magnético, que é a parte animal do corpo. Esta parte animalizada fazia com que todos fossem materialistas, por ser a parte animal. Daí, como materialistas, viviam julgando que iam encontrar o certo na matéria, que iam encontrar o certo no mal, que iam encontrar o bem no mal. Iam encontrar o bem no mal. Até hoje estão procurando e nunca o encontraram. Então, daí, vem a tal válvula de escape. Ah, a vida é uma ilusão. Todos vivem iludidos. Todos vivem de aparências, com a tal válvula de escape. A vida é um sonho e por isso vivemos de ilusões. Não, o certo não é esse. O certo é que todos vivem variando, iludidos consigo mesmos, por viverem variando. E variando desta forma, nunca poderiam encontrar o certo, sempre à procura do certo e sempre por encontrar o certo. Então, até hoje, todos lutando desesperadamente em busca de quê? Do bem de si mesmos e do bem de todos, mas tudo ficando na vontade, por estarem variando, porque o que se multiplica sobre todos os pontos de vista é o mal, e por isso o sofrimento aumenta cada vez mais universalmente, porque o animal racional criou e inventou fórmulas,
uma infinidade de fórmulas para ver se encontrava o certo. Estão todos lutando para acertar e todos por acertar, principalmente porque a vida não tem garantia, demonstrando que o certo não existe. A matéria é um ser que por si mesmo se destrói, mostrando que não é certa. Sobre esses aspectos, o mundo chegou nessa descompreensão de um modo geral, que na mesma hora que estão se compreendendo, logo estão descompreendidos, compreendendo-se hoje e descompreendidos amanhã, amigos hoje e inimigos amanhã. E assim está aí o desequilíbrio produzido pela doença, porque a matéria é de origem doente, por ser deformada, por ser um ser degenerado. Degenerou-se do seu ser verdadeiro, tornando-se então um ser doente. Deformação quer dizer doença, e por isso imperfeição. Imperfeitos, cheios de defeitos, principiando pela própria natureza, que é doente, e por ser doente, não regula, é variante. Todos são doentes, e um doente não sabe o que diz, e por isso lutando a vida inteira à procura do bem, e vendo o fim de seus dias se aproximando, perdendo as forças, perdendo as energias até não poder mais lutar, e dizendo: sou um ser destruído pela luta da vida. Eu, por mim mesmo, me destruí, em consequência da própria natureza. Fui novo e hoje estou alquebrado, sem forças e sem saúde. Está aí a recompensa das lutas. A recompensa é o nada. Então, quem luta pelo nada é um doente, porque não está adiantando nada. Por tudo acabar em nada. Lutar pelo nada não adianta nada, porque qual é o valor do nada? Nada. E por isso, tudo acaba em nada. Lutar para reaver as coisas do nada não adianta nada. Por isso, tudo acaba em nada. Lutar sim, mas para reaver as coisas naturais e necessárias. Não lutar fora do normal, porque acaba mal. O esforço que todos fazem para viver fora do normal e natural, o que adianta? Nada. Vejam que hoje estão dentro da fase consciente, e a luta racional é uma luta consciente, é uma luta completamente diferente da fase de animal. O animal é inconsciente, e sendo inconsciente, luta sem ter a verdadeira noção do porquê. A luta é sem base e sem lógica. Então, é uma luta inglorificada, uma luta que passa do normal que devia ser. Na fase racional, a luta é consciente, a luta é positiva, uma luta que equilibra por ser consciente. E a luta inconsciente é a luta que desequilibra, é a luta da fase do animal racional.